Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 25 de outubro de 2021, hoje que também é o Dia da Democracia. E quero te convidar para prestigiar o programa de hoje, o programa Justiça no Ar, que é mais uma ferramenta de comunicação do Poder Judiciário. Eu sou Fernanda Picanso e quero a sua companhia neste início de semana. Programa Justiça no Ar. O Tribunal de Justiça do Amapá tem demonstrado sua preocupação com a gestão de precedentes qualificados como forma de promover a eficiência, celeridade e economia processual da prestação jurisdicional. Este empenho ele pode ser facilmente verificado a partir da criação de duas importantes estruturas: o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas e o Centro de Inteligência da Justiça do Amapá. Para falar sobre essas duas importantes estruturas, o nosso jornalista Aloysio Menescal conversou com o desembargador Jaime Ferreira, que coordena o NUGEPENAC, e o juiz Esclepíades de Oliveira, que é o coordenador do CEIJAP. Acompanhe essa entrevista. Programa Justiça no Ar. Olá, amigos e seguidores do Tribunal de Justiça no Facebook e demais mídias sociais. Eu sou Aloysio Menescal, aqui pela assessoria de comunicação do TEJAP, e hoje vamos conversar com o desembargador Jaime Henrique Ferreira e o doutor Esclepíades de Oliveira Neto, que estão aqui para falar sobre duas importantes estruturas e mais uma publicação nova que a Justiça do Amapá agora recentemente lançou. O desembargador Jaime é o coordenador do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, o NUGEPNAC, do TEJAP, e o Dr. Esclepíades é o coordenador do Centro de Inteligência da Justiça do Amapá. E recentemente eles lançaram, como parte do Conselho Editorial, lançaram a revista Diretriz, que é a revista de precedentes qualificados do TEJAP. Desembargador Jaime, o senhor podia falar um pouco sobre o papel do NUGEPNAC, que ele exerce no controle, na gestão da sistemática dos precedentes qualificados, e que papel também essa revista, essa nova publicação, pretende cumprir nesse controle e na garantia não me fugiu agora o termo, da segurança jurídica dentro do âmbito da Justiça do Amapá. Bom dia a todos os espectadores aqui da nossa TV Tribunal. Nós temos com o novo Código de Processo Civil uma mudança de diretriz com relação ao trato dos precedentes na justiça em geral. O novo Código de Processo Civil veio trazer uma forma diferente de olhar para a nossa jurisprudência. Aquilo que nós tínhamos já como norte passou a ser muito mais importante numa forma de condensar as decisões judiciais que tratam da mesma matéria de direito no processo civil, para que nós tenhamos decisões que sigam numa mesma linha, e que deem segurança jurídica, porque nós temos, é óbvio, como direito, a ciência do direito é dialética, cada intérprete tem a sua própria visão, decorrente da sua formação jurídica, decorrente até da sua formação moral. Então nós interpretamos a mesma norma de formas diversas. E o Código de Processo Civil veio trazer diretrizes para que nós possamos dar soluções jurídicas iguais para casos que são semelhantes. Então nós temos hoje a criação dos núcleos de precedentes em todos os tribunais do Brasil. E nos coube aqui, logo que chegamos, a convite do desembargador Carlos Toque, a honra de coordenar esse núcleo de precedentes, e mais honra ainda de ter no CEIJAP o juiz Esclepíades. É uma pessoa fantástica, interessadíssima, que busca profundamente já na sociedade, nas primeiras ações que apontam lá no seu juízo, as formas de nós direcionarmos melhor esse trabalho dentro da Justiça do Amapá. E com a coordenação aí integrada entre NUGEPNAC e CEIJAP, que precisam funcionar juntos, porque o Centro de Inteligência é o cérebro pensante de toda essa estrutura. É ele que vai tratar melhor as soluções que nós podemos no futuro aplicar. E desse trabalho todo surgiu a ideia do nosso presidente
de termos a primeira revista de precedentes do Brasil. Nós aceitamos o desafio do presidente num tempo curtíssimo de elaborar e inicialmente fomos pesquisar se de fato seríamos a primeira revista de precedentes. E qual não foi a nossa surpresa ao encontrarmos em Minas Gerais a primeira revista de precedentes qualificados já publicada. E nós tivemos a oportunidade de observar essa revista e ver que ela era uma revista no formato tradicional, uma revista impressa, seguindo todas aquelas diretrizes de publicação de decisões judiciais. E aí reunimos a nossa comissão editorial e repensamos, por que fazer uma revista igual para tudo? Nós podemos fazer algo diferente. E veio aquela ideia de fazer algo divertido, algo moderno, algo que chamasse a atenção do nosso leitor, que é um leitor extremamente qualificado, todos são cientistas do direito, queira ou não, o advogado ou o bacharel em direito, quando sai da faculdade, já sai pensando direito do acordar até o adormecer. Então nós teríamos que trazer uma revista de conteúdo muito interessante, um conteúdo alegre, divertido, que chamasse a atenção, mas com um cabedal científico muito profundo e voltado essencialmente para o trato dos precedentes perante os tribunais e a sua aplicação no cotidiano da justiça. E dessas conversas, em pouco tempo e com o apoio incondicional dos nossos servidores aqui e membros, surgiu a revista Diretriz, que significa dar o caminho para algo. Aquele caminho que nós tomamos para atingir a um fim. E esse nome coube bem. Nós tivemos a grata satisfação de ter por doação as fotografias do Floriano, para trazer aquilo que nós queríamos, imagens que trazem a felicidade e tratando daquilo que nós gostamos muito, que é o nosso Amapá, das belezas do nosso Amapá, da estrutura do nosso Amapá. Então nós lançamos aí, na última terça-feira, a revista Diretriz, que vai daqui para diante só crescer e contando com o apoio de todos da comunidade jurídica, sejam eles advogados, sejam bacharéis em direito, sejam mestres, sejam doutores, especialistas, magistrados e membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores de Estado, para nos trazer material, para que nós possamos engrandecer a área do direito no Amapá, buscando sempre a segurança jurídica tão almejada por nossa população. Perfeito, desembargador. Doutor Esclepito, o senhor também é uma parte integrante da concepção e da realização dessa publicação. O senhor pode falar um pouco sobre como se dará esse formato, que vai ser misto, vai ser tanto físico, tradicional, da revista, pelo menos inicialmente, e também virtual, possibilitando inclusive uma dimensão assim, potencialmente infinita, para poder você colocar publicações, materiais extras, inclusive de anexos nesses artigos científicos, ou outras publicações que sejam submetidas. O senhor pode explicar um pouco como é que vai ser essa estrutura e também como é que vai ser o processo de avaliação dos materiais, das publicações, dos textos, trabalhos submetidos por todas essas fontes que o desembargador já acabou de citar? Bom, primeiro eu cumprimento aqui a Aloísio, prazer estar contigo mais uma vez. Cumprimento toda a nossa audiência, sempre bastante antenada nas novidades aqui do Tribunal de Justiça. Bom, para falar sobre a revista Diretriz, vou voltar um pouquinho, falar um pouco sobre o Centro de Inteligência, e também sobre uma metodologia que a gente aplica lá no Centro de Inteligência, que vai alcançar, no final, a ideia do produto Diretriz. Bom, o Centro de Inteligência, como o desembargador Jaime já explicou, trabalha em parceria, em sinergia com os núcleos de gerenciamento de precedentes, e é como se fosse o braço pensante, a ala que vai desenvolver, o laboratório que vai desenvolver soluções que estão para além do trivial, tanto da jurisdição, daquilo que a gente entende como uma jurisdição mais tradicional, como também do ponto de vista da gestão, daquele modelo burocrático que tanto imperou no Brasil no século XX e ainda tenta resistir no século XXI. Então, o primeiro desafio dessas estruturas novas, como Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, Centro de Inteligência, é quebrar o paradigma da burocracia. Então, o Centro de Inteligência, esse grupo, esse centro de pessoas interessadas em discutir não mais isoladamente a jurisdição, mas a jurisdição somada com a chamada gestão, seja ela, eu costumo colocar um gênero, gestão judiciária, com vários sub-ramos, como por exemplo,
a gestão dos cartórios, a gestão de pessoas, a gestão de processos de trabalho, de fluxo de trabalho, e a gestão processual, que envolve o manejo dos processos no seu acervo, das comunicações dos processos e por diante. Dentro desse aspecto da gestão processual, que a gente leva para o centro de inteligência o chamado tratamento molecularizado das demandas. Quer dizer isso? Pegar as demandas de massa. Quais são as demandas de massa que não está nos ouvindo? A demanda repetitiva, que envolve geralmente relações de consumo, questões com litigantes habituais, sempre aquela mesma empresa ou aquela mesma instituição pública. Então começa a se criar, primeiro, um volume enorme de processos com uma mesma característica, seja ela assunto, seja ela litigante, né? E segundo, começa a impactar no desempenho das unidades. O centro de inteligência, então, busca entender esse fenômeno, entender o assunto que está se tratando ou as partes envolvidas, e busca, a partir desse entendimento, alcançar novas soluções para a melhoria de resultados, tanto de impacto na eficiência e na eficácia, como também de maneira a preservar a chamada segurança jurídica, porque imagine você, Aloysio, 1000 processos, 800 julgados de um jeito, 200 julgados de um outro, aí uma pessoa ganha no processo, a outra em iguais condições perde em uma outra circunstância. Então, quando a gente começa a fazer o tratamento molecularizado, que é um tratamento mais abrangente, mais geral, mais panorâmico, mais padronizado, você diminui a chance de haver insegurança jurídica por conta de divergência de julgamentos, né? O sistema de precedentes brasileiro, como já foi falado aqui pelo desembargador Jaime, não aceita, né? Não acha que há virtude num tratamento chamado atomizado. Cada caso analisado isoladamente e gerando um impacto enorme no acervo, na eficiência e com divergências de entendimento. Então esse é o grande desafio do Centro de Inteligência, ajuda a busca pelas soluções com notas técnicas, fluxogramas, orientação sobre eventuais produções de súmulas e assim por diante. E aí nós temos bem claramente, Aloysio, esse primeiro momento de relação da jurisdição com a gestão. Já é um momento que, desde 2004, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, está se buscando cada vez mais o refinamento dessa dupla jurisdição-gestão. A metodologia que a gente aplica lá na primeira vara do juizado e também no Centro de Inteligência, que é a chamada metodologia Juliet, acrescenta ainda mais 2 eixos, mais 2 trilhas de conhecimento ou de competências nesse contexto. Envolve também a tecnologia da informação, e a gente tem várias e várias experiências sendo desenvolvidas no Brasil e aqui na Amapá, envolvendo a tecnologia aplicada em prol da eficiência e da eficácia da prestação jurisdicional. O nosso Tucujuris, por exemplo, é um exemplo histórico de uma ferramenta que contribuiu muito, e várias variações a partir daí, não só de processo eletrônico, mas de teleconferências, o uso da inteligência artificial, que já começa a aparecer também aqui no TEJAP. São mais de 60 experiências no Brasil sobre inteligência artificial aplicada à jurisdição. Então você observa que é impossível trabalhar hoje competências de magistrados e de servidores do Poder Judiciário sem tratar também de tecnologia da informação. E aí, avançando um pouco mais, chegando na revista Diretriz, 2 últimos eixos que eu vou citar, que é o eixo da comunicação, que é esse eixo que se preocupa em levar informação em quantidade e qualidade para todo o sistema de justiça, em especial o Poder Judiciário. Todos os magistrados e servidores conheçam do que se está fazendo no Centro de Inteligência, no Núcleo de Gerenciamento, no Tribunal como um todo. Daí o papel importante da ASCOM, mas também das comunicações internas, rede social para falar diretamente com a sociedade, enfim, vários aspectos ligados à comunicação. Nós vamos alcançar nesse contexto a comunicação via material de revista, né? E, por último, o eixo da educação, que envolve a capacitação corporativa, a escola de governo, o fluxo do conhecimento, a assimilação do conhecimento acerca dos conceitos. E aí, nesse aspecto, a escola judicial é a nossa grande referência. E há algumas gestões, a escola judicial vem se reconfigurando de uma maneira admirável e possibilitando que esse modelo, que essa modelagem, esse modelo mental que a Juliet pretende fazer, se encaixe, emanando em comparação com os diversos equipamentos do tribunal. Então, quando o Dr. Jaime fala sobre trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, ter sinergia, isso é núcleo de gerenciamento, isso é centro de inteligência, isso é ASCOM, isso é escola judicial,
isso é juiz, isso é servidor, estagiário. Então a gente começa a construir uma rede, né, de comunicação, que é uma rede de competências ao mesmo tempo. Bom, considerando esses 5 eixos, né, da metodologia, se a gente analisar a revista Diretriz, observe uma coisa interessante. Primeiro, o insight do presidente do tribunal, do Rommel, que propôs a gente desenvolver a revista Diretriz, como já foi explicado pelo Jaime, a partir de um produto que já tinha sido interessante, que era um boletim de publicação dos resultados do NUGEP e do NUGEP NAC CEJAP, envolvendo julgamentos, entendimentos do tratamento molecularizado da demanda, que foi feito em Visual Law pela comunicação do tribunal, né? Seja a equipe, o time lá no GEP, NAC, CEJAP, seja pela Ascom em parceria. E esse insight de ter percebido como o boletim tinha saído de uma qualidade gráfica interessante e atraente, levou o presidente a nos propor o desafio, como já foi explicado, que é a revista. Mas observe uma outra coisa interessante. O nome Diretriz surge naturalmente no diálogo da comissão editorial por uma jornalista. Então observe uma coisa. O desembargador, um membro do Poder Judiciário, um juiz, teve um insight, depois uma jornalista vem e traz uma ideia de nome que pode ser interessante. A comissão, acho que de primeira, né, doutor Jaime, a gente aceitou a ideia, porque o nome é muito feliz. O doutor Jaime aqui comentando sobre diretriz se encaixar na própria ideia de sistema de gerenciamento de precedentes. Aí você trabalha a identidade visual da revista, padronagem de cores, você trabalha a narrativa, né, o padrão de linguagem que você vai implementar nessa revista. E eu costumo dizer que essa revista, ela é revista, esse nome revista tem 2 interfaces. Ela é uma revista tanto quanto uma magazine, sob certo aspecto, mas ela é revista tanto quanto uma revista acadêmica, sob certo aspecto. É como se nós tivéssemos compreendido o conceito de revista pela ótica da comunicação e pela ótica da educação acadêmica e colocado no mesmo produto. Então nós temos artigos científicos estruturados como artigos acadêmicos, né? Você daqui a pouco vai entrevistar a doutora Elaine. Nós temos artigos científicos com estrutura acadêmica, nós temos artigos de opinião, nós temos belíssimas imagens. Então é um produto que se propõe moderno, que se propõe multifatorial. Ele vai receber a demanda do artigo de opinião, ele vai receber a demanda do artigo acadêmico, a turma de especialização em gestão daqui da Escola Judicial provavelmente vai produzir artigos como trabalho de conclusão de curso ou de disciplina para a diretriz. Então você transforma a diretriz numa plataforma de mídia acadêmica, o que é muito bom, porque é um conteúdo qualificado, mas você também vai receber os artigos de opinião, porque eles trazem a voz da sociedade. Quando um advogado escreve, quando o promotor escreve, quando o magistrado escreve as suas opiniões, você ouve o que se está pensando acerca do sistema de justiça, né? E você transforma então a diretriz num grande caldeirão de informações úteis para a edificação desse sistema de precedentes no Tribunal do Amapá. Então essa é a minha visão desse produto que eu considero fantástico, que é a revista Diretriz. Perfeito. E realmente o senhor, fazendo sua explanação, eu percebi o quanto a revista Diretriz parece ter sido feita pensando de fato, efetivamente, assim, a olhos vistos, nos 5 eixos que o senhor relatou. Porque a partir do momento em que ela conta tanto com a relação de precedentes e decisões que vão constar lá, né, pegando o eixo da jurisdição, a partir do momento em que ela promove por meio disso, né, por meio da exibição desse conteúdo, uma gestão efetiva, né, mais eficiente, né, uma economia processual, eu diria até, estou enganado não, né? É isso mesmo, uma eficiência que leva a economia processual, uma eficiência de tempo e de custo, de dinheiro. Perfeito. E tocando todos os eixos da tecnologia, da comunicação e da educação, eu tinha até que perguntar para os senhores como é que tem sido o diálogo em relação a essas contribuições, né? Como é que tem sido com as outras entidades, né? Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e mesmo a academia, né? A Universidade Federal do Amapá, como é que tem sido o diálogo com eles em relação a essas contribuições, não só para esse número, mas para os próximos também. Como é que nós pensamos? Para chegar nessa revista, nós pensamos no todo do NUGEP, que ele precisa ser consciente
de que nós só desenvolveremos um bom trabalho se tivermos a aceitação da comunidade jurídica. Né? E nós começamos então a fazer audiências públicas, né? Com escuta ativa, para que nós pudéssemos ouvir aqueles que fazem parte do Tribunal de Justiça, sejam magistrados, sejam servidores, e o conjunto disso nos trouxe grandes ideias para o desenvolvimento do NUGEPNAC e para o aperfeiçoamento trazido pelo nosso Centro de Inteligência. Nós aprendemos com essas audiências públicas, pegando as ideias daqueles que são usuários da justiça, daqueles que lidam diuturnamente com a ferramenta do Poder Judiciário, que é a interpretação de normas. Né? E estamos abrindo, tivemos um diálogo com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e com a Procuradoria do Estado, e vamos agora, nesse segundo momento, fazer audiências públicas com esses órgãos. Já mantivemos as conversas iniciais, estão bem encaminhadas, e faremos audiências públicas com escuta ativa com esses órgãos, para que nós tragamos mais ideias para o núcleo de gerenciamento. Né? Eu digo que coordenar o núcleo de gerenciamento é coordenar, é ordenar aquilo que já está ordenado. Né? A gente vai reformular isso, trabalhar com ideias e com todos. Nós não podemos pensar em liderar sozinho. Coordenação é conjunto, é fazer com que as coisas funcionem. E se nós tivermos o apoio de toda a comunidade acadêmica, de toda a comunidade jurídica, nós vamos aperfeiçoar muito mais o resultado das decisões do nosso tribunal. O Tribunal de Justiça do Amapá sempre se propôs a ser um tribunal popular, a ouvir a sua população. E nós temos que decidir para eles. Né? E a única forma de dar uma decisão coesa e honrar a toga que nós vestimos é dar decisões rápidas, céleres, com justiça social e, acima de tudo, com segurança jurídica. Então, buscar precedentes, né? Buscar as demandas coletivas com inteligência, com antecipação. E isso nosso CEJAB tem feito muito bem. Ele tem visto as demandas que aportam no Poder Judiciário no primeiro momento e já antevisto os problemas que elas podem causar na interpretação das leis. E isso o CEJAB está procurando tratar com antecipação, para quando essas demandas transformarem-se em demandas de massa, que a gente pode identificar isso com antecipação, nós temos já soluções que deem à população, que deem à nossa sociedade decisões compatíveis para todos, tratar com equidade. Então é muito importante que nós mantenhamos vivo e sempre aberto o diálogo com toda a comunidade jurídica. Perfeito. Para além dessa missão principal, né, da própria publicação, eu imagino que eu preciso perguntar para os senhores se vocês estão preparados já para que a revista Diretriz ela se torne um alvo de uma demanda talvez além do que o inicialmente pensado em relação a essas publicações, porque eu já estou prevendo aqui facilmente que assim, muitos estudantes, muitos acadêmicos de direito, muitos profissionais, operadores do direito, não só do estado do Amapá, mas principalmente aqui da região do Amazonas, vão ter um interesse em vão fazer questão de ter seus trabalhos publicados nessa revista. E vocês estão preparados para poder dar conta dessa demanda de publicação? Como é que está sendo pensado? Bom, em relação à minha pessoa, preparado eu não sei, mas assim, entusiasmado eu estou. Na verdade, desde quando o presidente deu essa ideia, e depois o Jaime me apresentou essa ideia, eu achei... É um fato histórico, essa revista ela é um fato histórico, especialmente porque, embora ela seja ligada com o tema central, o sistema de precedentes, ou seja, uma revista voltada à temática dos precedentes, o que já é muita coisa, ela representa, para além disso, um documento, um canal de comunicação que já poderia até existir há mais tempo, considerando o nosso cenário de escola de governo que nós temos hoje. Nós já temos hoje uma escola judicial estruturada depois das últimas 3 gestões. Mas chegou a oportunidade, casou certinho, da gente ter o desembargador Jaime e o desembargador Adão à frente desses equipamentos, e a gente traz para a comunidade acadêmica e jurídica uma porta importantíssima e que pode ser muito útil mesmo, muito bem utilizada. Por exemplo,
Eu sou professor da disciplina de Sistema de Gerenciamento de Precedentes na pós-graduação aqui da Escola Judicial, Gestão e Desenvolvimento Humano, que está em andamento nesse momento, está no seu 4º, 5º módulo, o meu é em 2022. Eu já tenho no meu plano de ensino da disciplina a ideia de colocar uma publicação da diretriz como trabalho de conclusão da disciplina. Isso sem prejuízo de ter trabalho de ter TCC publicado eventualmente numa revista dessa. Então você estimula com que a comunidade acadêmica, e especialmente a nossa, né, produza conhecimento para a revista e para a gente automaticamente, para a comunidade científica, acadêmica e jurídica. E eu tenho também um colega de mestrado da UNB, que doutorando, produziu livros, ele ficou muito interessado em contribuir para a revista também. Então se a gente não tomar muitos cuidados, a gente daqui a pouco está publicando mesmo todo o Brasil nossa revista. A gente vai avançar agora, estou conversando com o professor Jaime, uma revista, do ponto de vista acadêmico, ela precisa passar de algumas etapas, né? Nós temos alguns classificadores para registrar, e nós temos depois, lá na frente, não agora, que pensar na questão do índice Qualis, como você vai classificando a revista conforme a produção. A gente está num momento em que muitos magistrados estão fazendo mestrado, então é capaz da gente chegar num ponto a médio para longo prazo, em que a gente tem um produto já inclusive amadurecido para a comunidade acadêmica, né? E cientistas produzindo conhecimento e colocando nessa revista. Então assim, eu vejo essa revista, como eu disse agora há pouco, sobre duas faces, uma que não pode se perder de magazine, que é essa leveza, essa arte visual, essa coisa agradável que eu acho que não vai se perder. E a gente vai também criar esse braço acadêmico muito forte, eu creio, a partir dessas experiências que a gente está imaginando para médio e longo prazo. Eu acho que vai ser... A diretriz, para mim, tem tudo para ter um futuro promissor. Perfeito. Desembargador Jaime, o senhor teria algum recado a dar a operadores do direito, acadêmicos e mesmo professores, né, universitários dentro do ramo, que tenham vontade de conhecer ou de participar, né, com o conteúdo da publicação da diretriz? Sim, claro. Eu acho que nós estamos sempre abertos ao diálogo, sempre abertos a aprender, né? O profissional do direito não pode se negar nunca a evoluir. O direito, ele se desenvolve com a sociedade, ele nasce na célula máter da sociedade e de lá nós vamos consolidando ele. O nosso direito escrito nasce muito lá dos mores, das morais antigas, daquilo que eles tinham. Caminhou-se para a common law em alguns países e para o direito escrito em outros, que é o nosso caso. E nós precisamos sempre desenvolver. A hermenêutica é a arte de interpretar a norma com a vivência de cada cidadão, com a visão que cada um pode dar a essa norma. Por isso que nós temos a formação da lei e das leis por uma pleiade grande de legisladores, cada um vindo de um lugar desse país, de uma cultura desse país. São lugares e culturas diferentes que propiciam experiências humanas diferentes. E daí vem a consolidação das leis. E a nossa obrigação como intérprete de normas é fazer o melhor possível com essa gênese dada às normas para que nós possamos aplicar na sociedade de forma equânime. E que é uma missão muito árdua no nosso país. Porque nós somos um país de dimensões continentais, com culturas completamente diferentes de norte a sul. Temos uma única língua, e essa é a grande beleza do nosso continente, nos une pela língua, mas temos diversos sotaques e diversas interpretações das mesmas palavras. Então a arte de exercer a hermenêutica para nós é difícil, mas é prazerosa. E ela só pode ser exercida com a união de todos os profissionais que compõem a comunidade jurídica. E nesse ponto, eu como coordenador no GEPNAC e os capítulos como coordenador do Centro de Inteligência do Judiciário, é aquilo que nós batemos no dia a dia de buscar na sociedade a melhor compreensão do trabalho que nós fazemos. A justiça precisa, acima de tudo, ser compreendida. E ser compreendida deve partir para uma linguagem fácil, acessível. Aquele cidadão que tem nenhuma cultura ou pouca cultura, ao cidadão
mais aculturado da sociedade, aos nossos mestres, aos nossos doutores e aos nossos especialistas. Nós precisamos ser acessíveis a todos eles. Porque o magistrado, quando profere a sua decisão, ele tem que se fazer entender pelo seu jurisdicionado, seja ele quem for. Perfeito. Doutor Esclepiades, que recado o senhor daria para outros especialistas que possam eventualmente, será que a revista estaria aberta a publicações também que possam eventualmente contemplar o direito, né? Mas não necessariamente por acadêmicos da área de direito? Eu estava pensando sobre isso, a gente conversando, Aloysio. Poderia alguém, por exemplo, da área de comunicação social escrever na diretriz? Eu estava pensando nisso. Eu diria que sim, né? Nós temos um eixo editorial, que é muito claro, que envolve a questão dos precedentes, do próprio gerenciamento dos processos na justiça. Mas esse assunto, a meu ver, não existe não está em nenhum cartório escrito que isso é propriedade absoluta dos bacharéis em direito. Até porque a nossa concepção dialogal, interdisciplinar, e até mesmo pela própria maneira como se estrutura a metodologia que eu citei no início da nossa conversa, a vinda de profissionais de outras áreas é decisiva para que a gente consiga montar essa nova mentalidade que a gente propõe. Recentemente, na escolha de estagiários para a primeira vara do juizado, eu pedi para a DGESP me mandar um estagiário, não de direito. Aí a pessoa perguntou se estava escrito direito lá, né, se não tinha algum erro de grafia. Eu queria um estagiário não de direito, porque eu queria exatamente um estagiário de uma outra área de conhecimento que viesse contribuir. Nós escolhemos um estagiário de administração na nossa unidade. Um rapaz super moderno, super antenado com as coisas do dia a dia de hoje, do século XXI, que está se preparando para ser um empreendedor e está empreendendo numa organização pública na medida que ele aprende e nos ensina a uma visão gerencial da unidade. Então é um futuro administrador. Então eu conclamo sim jornalistas, administradores, profissionais da área de tecnologia da informação, que possam vir nos ajudar a compreender esse complexo fenômeno da jurisdição e da sociedade do século XXI, trazendo suas expertises, com o coração aberto para ouvir as nossas expertises também, para que a gente possa produzir conhecimento e produzir fraternidade interdisciplinar. Porque eu acho que é assim que as organizações privadas e públicas sobreviverão no século XXI, trabalhando em sinergia o tempo todo. Perfeito. Vamos ver se esse jornalista aqui se atreve a escrever um Tá artigo de convidado, comunicação viu, pública, né, aplicado aqui dentro do Poder Judiciário para poder contribuir para a Mas revista. dentro desse aspecto que você tocou, e o Felipe foi muito feliz na colocação, nós temos que ver que a gente tem na cabeça que o magistrado decide sobre tudo, né? E de fato decide. Todos os assuntos hoje, quer queira ou quer não, batem as barras da justiça. Mas o magistrado é obrigado a conhecer tudo, a saber de tudo. A nossa formação é jurídica, né? Nós treinamos para interpretar normas. E as questões de contabilidade, as questões empresariais. Então nós precisamos pensar hoje o direito de outra forma. Nós necessitamos, na verdade, de ter a contribuição de profissionais de todos os ramos, para que nós possamos ouvi-los, aprender com eles e aí sim aplicar a justiça ao caso concreto, mas sabendo de todas as áreas por profissionais que nelas são competentes. Então hoje não dá para fechar o editorial da revista sem pensar que profissionais de outras áreas podem contribuir imensamente para a consecução da finalidade da revista, que é dar diretriz ao pensamento jurídico nas ações coletivas, nas demandas de massa que podem ser identificadas na nossa sociedade hoje com muita facilidade. Porque os meios de comunicação hoje, a internet, os meios de compra online, envolvem todos e envolvem milhares de pessoas a cada segundo que nós passamos. Então a justiça precisa estar atenta para isso, para se aperfeiçoar cada dia mais e ter profissionais de todas as áreas orientando nossas decisões. Perfeito. E com essa fala nós concluímos aqui esse bloco. Esse foi o desembargador Jaime Henrique Ferreira, que é coordenador do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes Qualificados e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Amapá.
E aqui o juiz Esclepídio de Oliveira Neto, que é coordenador do Centro de Inteligência da Justiça do Amapá. Muito obrigado aos senhores e até uma próxima oportunidade. O programa Justiça Nova vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. O NUJEPNAC é o órgão do Tribunal de Justiça do Amapá, responsável pela gestão dos precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil. Entre estes precedentes, podemos relacionar matérias de repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência, suspensão em incidentes de resolução de demandas repetitivas e demandas de massa. O órgão também tem entre suas atribuições a promoção do fortalecimento do monitoramento e busca pela eficácia no julgamento das ações coletivas. Ao NUJEPNAC, cabe ainda subsidiar e monitorar os recursos dirigidos aos tribunais superiores, alimentando o Banco Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça e a página eletrônica do Tribunal de Justiça do Amapá. Outra atribuição do NUJEPNAC é manter atualizado os dados sobre processos sujeitos à técnica de casos repetitivos e de assunção de competência. Nestes casos, o núcleo também encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça relatórios de cada status processual. Cabe ao NUJEPNAC o dever de apoiar a própria instituição, tribunais e órgãos superiores na missão de promover e proteger a segurança jurídica, além de acompanhar a tramitação de ações sobre direitos coletivos, 2 elementos fundamentais da prestação jurisdicional. Para chegar no ambiente eletrônico do NUJEPNAC do Tribunal de Justiça do Amapá, acesse o portal. Uma vez na página, você poderá ter acesso a todas as normativas que determinam o funcionamento do núcleo e a composição do órgão, além do endereço e contatos para atendimento. Neste espaço, é possível conferir os informativos do NUJEPNAC e realizar as consultas dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, além das relações de temas gerais do STJ e STF. Este é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Muito bem, já estamos de volta com o programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 25 de outubro de 2021. E a partir de agora você acompanha uma entrevista com a juíza Elaine Cantuária, que ela é titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Macapá. A magistrada também é autora do artigo que integra a revista de precedentes do NUJEPNAC. Acompanhe. Programa Justiça no Ar. Seguidores e amigos do Tribunal de Justiça do Amapá, estamos de volta agora com Justiça no Ar e agora vamos conversar com a doutora Elaine Cantuária. A doutora Elaine Cantuária, além de titular da 2ª Vara de Família de Macapá, é vice-presidente para assuntos legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Mas hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre um outro assunto, é sobre a contribuição dela para a revista Diretriz, a revista de precedentes qualificados do TJ, que foi assunto da nossa entrevista anterior. A doutora Elaine escreveu o artigo Precedentes Qualificados, Mecanismo de Gestão Processual como corolário da eficiência. Doutora Elaine, explique um pouco o teor do seu artigo e qual a importância da gestão, de uma boa gestão de precedentes qualificados para uma boa economia processual, para uma eficiência do Poder Judiciário. Aloysio, a importância dos precedentes na justiça brasileira e quiçá amapaense, ela é inigualável. Os precedentes eles são formados a partir de um escopo coletivo, porque esses casos, quando chegam no 2º grau de jurisdição ou nos tribunais superiores, eles já foram pensados, decididos e visualizados por um juiz de 1º grau, em demandas relativamente complexas ou demandas estruturantes, que chamamos de massa,
E esses casos já chegaram nos tribunais de segundo grau, muitas vezes estaduais ou federais, e já estão num tribunal superior infraconstitucional, que geralmente é o STJ, que é o tribunal previsto na Constituição, que tudo que é infraconstitucional, todas as causas infraconstitucionais, ele vai então centralizar o julgamento e dar a opinião dele maior. A técnica de precedentes era uma técnica eminentemente do direito anglo-saxão. É um direito mais fulcrado, pensado, numa interpretação de determinados casos. A nossa legislação romano-germânica, que é o nosso sistema jurídico, ela é muito pormenorizada, a gente é muito legalista, a gente pensa muito na lei, e quando a gente fala aplicar a lei ao caso concreto, a gente pensa numa independência do magistrado e interpretar a lei de uma forma, muitas vezes, que não é a forma mais evidente e que já está sendo decidida para os tribunais. Então, a partir do momento em que esse caso ele já foi balizado, ele já foi visto muitas vezes pelos tribunais, essa expertise ela tem que vir, então, por meio de uma jurisprudência, de uma decisão que possa, então, vincular os juízes dos graus inferiores, no sentido de que, isso aqui nós já vimos muitas vezes, nós já debatemos isso diversas vezes, e o nosso direcionamento para a justiça é esse. Então, vale a pena então começarmos tudo de novo, discutir tudo aquilo novamente no juízo de primeiro grau ou nos tribunais? Então, a técnica, por que se diz que a técnica de precedentes ela está para e passos e caminha diretamente com a eficiência? Porque aquele caso já resolvido, já igual, você não vai começar tudo de novo. Você simplesmente vai pegar aquela decisão, aquela jurisprudência que já foi vista e revista e vai aplicar no seu caso concreto. É muito mais simples do que o juiz fazer todo aquele processo para, ao final, numa decisão, ele chegar ao entendimento, ao mesmo entendimento que os tribunais superiores já expuseram. Então, essa técnica veio com os requisitos legais. Então, a partir do momento que já houve aquele exame daquele caso concreto, o juiz pode até extinguir aquele processo, julgar o mérito daquela decisão, simplesmente utilizando aquela jurisprudência, aquele precedente qualificado. Por via transversa, até que esse precedente seja qualificado, ele tem algumas regras processuais que são colocadas. Então, muitas vezes, quando é detectado pelo tribunal que várias causas naquele mesmo sentido são demandas, muitas demandas, e que está tendo julgamentos que são muitas vezes contrários, o que o tribunal faz? Ele paralisa aqueles processos para que venha, então, uma visão genérica com força normativa, com força de julgamento daquele caso a ser avaliado. E assim a justiça constrói entendimentos que você vai torná-los a base legal daquele órgão julgador, daquela turma, daquela sessão, daquele tribunal de justiça. Então, isso é uma gestão processual, porque você não vai começar tudo de novo. Por exemplo, que foi um caso muito recorrente, já deve ter sido debatido pelos outros colegas que me antecederam, apagão, o apagão na Justiça do Amapá. Qual foi o caso do apagão? Por exemplo, que eletrodoméstico queimou, como é que foi, de quem foi se foi da concessionária, se foi da transmissora. Então, tudo isso, se resolvendo, você vai chegar, por exemplo, numa indenização por dano moral ou material de um eletrodoméstico que tenha sido queimado. Não é muito mais fácil tudo isso já ser delineado, qual o juiz competente, o que é um dano moral, se realmente houve, se aquele eletrodoméstico era essencial, não era. Então, tudo isso balizado, pormenorizado, o juiz está lá com aquela decisão de um órgão superior que vai vincular também a decisão dele. Aí pode ser perguntado, mas isso não tira a independência do juiz? O juiz não fez um concurso para ele julgar o processo do jeito que a consciência dele manda? Eu já ia lhe perguntar isso, porque inclusive deve tolher um pouco até a criatividade do magistrado no momento de produzir uma decisão, ou não? Ao contrário, em nenhum momento tira a independência. Por quê? Porque como a justiça ela é construída por órgãos
E como é que um processo chega a um tribunal superior? Por meio de um recurso, né? Então o juiz dá aquela decisão se resignou, se as partes não se conformaram com ela, tem apelação, tem o agravo de instrumento, que é julgado pelo órgão superior, porque se entende que quanto mais essa ação, esse direito ele é visualizado, discutido entre os juristas, os homens do direito, né, mulheres do direito que são no segundo grau, que já vieram da carreira, eles são maduros, eles são um entendimento amadurecido. Então isso não vai tirar a independência do juiz, vai fazer com que ele canalize a força de trabalho dele em situações que não são iguais, em situações que realmente ele precisa dar aquele raciocínio com mais independência, que ele precisa pesquisar melhor. O que é igual e que vem mesmo de um fato causal igual, tem que ser aplicada a técnica do precedente, porque ela é gestão processual. Vou aqui canalizar todos os meus processos, por exemplo, do apagão, já tem essa decisão do meu Tribunal de Justiça, então eu vou simplesmente aplicar o que já foi decidido, já foi conversado, já foi qualificado com o quórum devido, diga-se de passagem, não é qualquer decisão, tem que vir de um quórum, tem os requisitos ali na lei. E vou gestionar meu processo. Minha força, minha consciência, minha independência será colocada, claro, nos casos que não são iguais, que não foram balizados e decididos por uma instância superior. Então acaba desviando, não sei se é a palavra correta, mas focalizando os seus esforços e o seu tempo, o magistrado ele acaba concentrando mais o seu esforço naquilo que merece mais, né, dedicação e até essa criatividade que eu estava questionando. Exatamente, que é o que nós chamamos nas prerrogativas do magistrado a independência. O juiz, ninguém pode dizer, você vai julgar desse jeito, isso que fique bem claro, mas a força dos precedentes ela é obrigatória pela Constituição, pelas leis processuais. Por quê? Porque já veio de um órgão superior, aquele mesmo que vai julgar o recurso, já foi decidido por um órgão qualificado, com todos os requisitos legais, então ele, se for colocado, se o juiz julgar, ao contrário, se o juiz julgar contra a jurisprudência, ele tem algumas penalidades. Nenhum juiz, pela sua independência de primeiro grau, pode dizer, tem uma súmula aqui do Supremo Tribunal Federal e do STJ que eu não concordo. O meu entendimento é esse. O que vai acontecer com esse processo? Até o leigo sabe que esse processo ele vai percorrer todas as instâncias devidas. Quando ele chegar no órgão superior, o órgão superior vai dizer, epa, reforma essa sentença. Por quê? Porque esse tribunal já teve um entendimento que para esse caso é isso, isso e isso. Volta, reforma a sentença. Olha só o tempo que o processo ficou parado, o tempo que se perdeu para entregar o direito da parte, porque o juiz descumpriu na decisão que já tinha sido moldada, qualificada e proferida. Todos os índices de produtividade dele vão estar prejudicados. Exatamente. Então, por isso que se diz que o precedente qualificado, ele traz a eficiência para aquela vara, para aquela unidade judiciária, porque o juiz simplesmente que é igual, que já está decidido, por que eu vou dar uma sentença, por exemplo, de 20 laudas para dizer uma coisa que já foi decidida? Então, eu posso ser mais simples naquele caso que já foi julgado, esmiuçado, decidido, e canalizar meus esforços técnicos, jurídicos para outro que não foi ainda avaliado. Então, em rápidas palavras, é mais ou menos esse sentido. Lembrando que a senhora já me convenceu que de fato não tolhe a criatividade, a independência do magistrado, mas mesmo que eventualmente fosse o caso, a questão da gestão dos precedentes, o objetivo maior dela é o interesse maior, que é o da população, que é, no caso, a eficiência do Poder Judiciário, não é isso? Exatamente. Se eu perguntar para um leigo, até para você, qual o principal problema do Judiciário, o que você me responderia? Provavelmente seria em relação ao tempo. Exatamente. Então, é opinião comum, é opinião da sociedade, que a gente pensa do reitor da universidade, do professor universitário, ao nosso querido padeiro, açougueiro, que está ali, que não teve oportunidade de ter escolaridade, mas que
já recorreu à justiça de alguma forma, já ouviu no noticiário, já leu alguma coisa, e que a morosidade é o maior gargalo da justiça. Então, quando a gente fala em gestão processual, a gente se preocupa muito com o direito de entregar esse direito à parte, mas num tempo oportuno, num tempo justo. A morosidade, então, ela precisa ser vencida com técnicas de gestão processual, que vão exatamente ao encontro desse grande anseio da população, que é ter uma justiça com tempo oportuno. Se diz no direito que todos têm direito à justiça, o acesso à justiça, mas dentro da chamada ordem jurídica justa, que é um conceito interpretativo. O que seria essa ordem jurídica justa? Seria entregar esse direito, essa prestação jurisdicional, num tempo e que aquilo vale a pena. Por exemplo, a gente tem institutos tipo a prescrição. Alguém, por exemplo, cometeu um crime, matou alguém. De que adianta 30 anos depois, 20 anos depois, esse caso vir à tona e ser julgado? Nem vai, porque existe a prescrição, que é um perecimento daquele direito de ação. Demorou tanto tempo que o juiz não pode nem mais aplicar a pena naquele caso. Então, aquele caso ele não vai ser julgado, né? Por outro lado, se demorar muito numa questão criminal, por exemplo, as evidências do crime já se perderam, as testemunhas presenciais do crime, às vezes, já até esqueceram a dinâmica daquele fato que aconteceu. Então, o tempo ele é um entrave, não só para entregar essa prestação jurisdicional, mas para consolidá-la como um papel fundante do Poder Judiciário. Ele foi criado, o Poder Judiciário, na humanidade, na democracia, para que as pessoas não pudessem fazer mais a justiça pelas próprias mãos, é o que a gente chama de vindica privada. Então, a partir do momento que se criou um poder que vai resolver os conflitos sociais entre as pessoas e que vai dizer esse direito, o direito de quem é o real portador desse direito, então a sociedade, com a mão do juiz, ela deixa de ser a justiça do mais forte. Porque antes do Poder Judiciário ser organizado, valia o direito do mais forte, o direito de quem tinha mais poder econômico, o direito de quem tinha mais terras. O devedor, há muito tempo atrás, né, quando a gente não tinha, a dívida não era paga com a economia, ela era paga com o corpo do devedor. Há muitos anos atrás, nos primórdios da civilização, se a pessoa tinha 10 devedores, por exemplo, e não pagava essa dívida, esses devedores tinham o direito de matar essa pessoa, discutir essa dívida com o próprio corpo dessa pessoa e até dividir esse corpo dessa pessoa enquanto as partes fossem a dívida. É o que a gente já ouviu falar, que é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então as pessoas na vida privada, elas mesmas iam lá e faziam o que achavam que era direito. O judiciário veio, então, não, então é um órgão, é um poder diferente, é um poder onde um terceiro vai dizer qual é o meu direito. Mas para isso eu preciso que esse tempo seja um tempo breve, um tempo oportuno, porque senão a gente não dá essa sensação à população, nem para nós mesmos, os magistrados, de que a justiça verdadeira está sendo feita. Então, isso é o que nós chamamos de ordem jurídica justa. Então, o fator tempo, ele é primordial. A gente estuda todos os dias metas do CNJ, questões na nossa própria vara, para que a gente cada vez ganhe mais tempo, no sentido de que esse processo tramite de forma mais rápida. Perfeito. Doutora Elaine, e o seu artigo propriamente dito, uma primeira contribuição nesse primeiro número inaugural da revista Diretriz. Em linhas gerais, como a senhora aborda esse tema da eficiência dentro do Poder Judiciário por meio da gestão dos precedentes qualificados? Primeiro, eu queria elogiar muito, né, o desembargador Jaime, o doutor Esclepíades, que estão à frente do núcleo de gerenciamento de precedentes, a própria escola judicial, que ela é encabeçada pelo desembargador Adão, que se debruçaram numa consolidação da jurisprudência, do que a gente vem fazendo, julgando nas turmas recursais, no próprio Tribunal de Justiça, elencando por temas. E com relação ao meu artigo, eu entendo, pela minha formação, eu também sou administradora de empresas, hoje eu também sou professora da Infam, um grupo de professores em que a gente trabalha gestão de unidades judiciárias e eficiência.
no sentido de que nós temos que procurar fórmulas, que não são fórmulas mágicas, né? São fórmulas estudadas, fórmulas muitas vezes espelhadas nos privados, nas empresas privadas, e gestionar nosso juízo, gestionar nossa unidade, para que essa eficiência, que não sou eu que estou dizendo, mas ela está ali na Constituição, no artigo 37 da Constituição, e também nos códigos de processo civil, de que o magistrado ele tem esse dever gestionário, ele tem esse dever de buscar a eficiência. E por meio dos precedentes a gente busca essa eficiência dessa forma que eu expliquei, desse tratamento diferenciado do que é estruturante, do que é igual. E a gente aplica essa jurisprudência, esse caso já decidido em todos os outros que são iguais, diga-se de passagem. O juiz não vai deixar a independência dele de lado, porque ele vai analisar se aquele caso concreto, se aquele caso posto para julgamento é igual ao da jurisprudência que já foi maturada. Se não for igual, ele vai continuar aquele processo lógico de entendimento, de aplicação da lei ao caso concreto e vai chegar numa decisão diferente. Então o juiz não perde a sua independência, porque a interpretação de que se aquele caso serve, é ele que vai fazer. A doutora Elaine já tem planos para uma próxima contribuição, para os próximos números? Olha, é assim, a docência, escrever artigos e esse lado mais acadêmico é um lado também que corre junto ao meu amor pela magistratura. E com certeza, né, nesse pouco tempo que a gente tem para exercitar as duas coisas e fazer também da nossa vara no laboratório, porque não adianta a gente ter um lado acadêmico, não adianta a gente escrever artigos se a gente também não faz do juízo da gente um lugar que a gente possa testar fórmulas que melhorem para a sociedade. Com certeza, se tiver ao meu alcance, se for um tema que eu possa ter essa expertise de escrever, com certeza eu vou me sentir muito honrada e muito orgulhosa, como me senti agora, de contribuir para a nossa revista, que, diga-se de passagem, está maravilhosa. E também queria deixar um elogio para vocês da comunicação, a Berna, a Márcia Correia, você também. O visual dessa revista está fantástico. Para todos os amigos que eu mandei, professores e colegas de outros estados, estão maravilhados com as fotografias, com o visual da revista. E assim, foi uma coisa muito bem pensada, muito bem feita, criteriosamente feita. Perfeito. Essa foi a doutora Elaine Cantuária, que é vice-presidente para assuntos legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros e autora do artigo Precedentes Qualificados, Mecanismo de Gestão Processual como Corolário da Eficiência, publicado na edição número 1 da Revista Diretriz, que é a revista de precedentes qualificados do Tribunal de Justiça do Amapá. Doutora Elaine, muito obrigado pela sua participação. Espero que a senhora compareça mais vezes aqui no nosso estúdio. Muitíssimo obrigada, Luiz. O programa Justiça no Ar está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia e audiência nesta manhã. Lembrando que o programa Justiça no Ar é mais uma ferramenta de comunicação do Poder Judiciário que tem na apresentação eu, Fernanda Picanso, na direção-geral Bernadette Farias, na direção de estúdio Flávia Lacerda e na reportagem o jornalista Aloysio Menescal. Muito obrigada, uma excelente semana a todos. Até a próxima. Programa Justiça no Ar.